A intelectualidade no século XIX em Fortaleza foi marcada por um movimento que ainda hoje é bastante estudado, chamado de padaria espiritual. Você poderia falar um pouco sobre esse movimento em Fortaleza? Na segunda metade do século XIX, nós temos dois temas que muito comovem, que muito chamam a atenção da classe média, das elites, funcionários públicos, professores, advogados, intelectuais, que é a produção literária e a questão da abolição, que também se vincula à própria República. Então, havia uma crença que o intelectual tinha uma missão de trazer o progresso, trazer o crescimento, a prosperidade para o Brasil, para o Ceará. A referência, como nós falamos, era a Europa, portanto, uma profunda influência do pensamento europeu, isso é muito forte nesse momento, seja francês, seja alemão. E aí não é por acaso que você vai ter em Fortaleza o aparecimento de várias instituições de ensino, a escola normal, para formar professoras, o liceu, né, escolas particulares, né, começam a aparecer jornais, revistas. Claro que é uma intelectualidade muito restrita a uma classe média, porque a massa é analfabeta, não há na época é uma utopia imaginar em educação universal, uma educação para todos. Mas denota-se que há essa ideia de pensar o Brasil, pensar o Ceará. Então surgem vários grupos de intelectuais, sejam de discutir filosofia, debater literatura, discutir política, né? Grupos muitas vezes ligados à maçonaria, grupos liberais, grupos ligados à Igreja Católica, que era muito influente em Fortaleza, também fundou a Igreja Católica várias instituições de ensino no Estado, né? No final do XIX, começo do século XX. E desses grupos intelectuais, o mais famoso foi a padaria espiritual. Famoso porque ela vai, de certo modo, na contramão dos outros. Enquanto os outros grupos intelectuais eram grupos bem comportados, sérios, a padaria vai ter um grupo, né, várias características que a diferenciam. Para começar, o grupo é famoso pela ironia, pelo deboche. O nome padaria espiritual ele é muito famoso por trazer uma ideia de ironia, né? Para as pessoas que não tinham conhecimento, o pão do conhecimento, alimentar os espíritos com o pão do conhecimento. Um grupo foi fundado por Antônio Salles, então um jovem escritor que, como outros, frequentavam os cafés, espécie de bares, quiosques que havia na Praça de Feira Antiga. Esses bares eram locais que estavam presentes intelectuais, boêmios, políticos, e havia um dos mais famosos, o Café Java, que pertencia ao muito conhecido Mané Coco. Então foi no Café Java que o Salles e outros intelectuais fundaram a padaria espiritual. Esse grupo famoso, como eu disse, pelo aspecto irônico, mas não só pela ironia, mas também pelo aspecto do nacionalismo. Lembrando que essa é a Belle Époque, esse é um momento de influência europeia muito forte. Então há um grupo de intelectuais que de repente está preocupado em valorizar os termos locais, a flora local, a fauna local, temas, né, do romanceiro popular. Então esse aspecto do nacionalismo é algo muito marcante da padaria espiritual, de certo modo antecipando o que depois viria lá no século XX, né, o que foi a Semana de Arte Moderna com seu nacionalismo. A padaria tinha um jornal chamado O Pão, né, haviam vários membros, esses membros da padaria são famosos, Antônio Salles é o mais conhecido, Rodolfo Teófilo, Lopes Filho. Né? Então uma gama não só de escritores, mas também haviam músicos, haviam poetas, né? Ou seja, um grupo que marcou profundamente a produção intelectual da época e ainda hoje é lembrada com toda a razão de ser.